Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, iniciando aí mais uma semana de aulas. Espero que vocês estejam motivados, que estejam cada vez mais a quantidade de alunos aumentando aí para participar das nossas aulas de matemática. Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do conteúdo do livro. Segue aí a nossa aula de hoje. Hoje nós estudaremos o seguinte conteúdo: redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. Esse conteúdo, essa página do livro de vocês, caso queira acompanhar, está aí na página 49, redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. Vamos ver duas situações. Acompanhe as duas situações a seguir, situação 1 e situação 2. Então tá aí a situação 1. Vocês podem dar zoom na tela aí para aumentar. Acompanhe e analise as situações a seguir. Vamos considerar os radicais raiz cúbica de 7 ao quadrado e raiz quarta de 6 ao cubo. Podemos reduzir esses radicais a um mesmo índice, que deve ser múltiplo comum dos índices 3 e 4. Assim, teremos. Então vamos pegar aqui e vamos repetir lá em cima. Raiz cúbica de 7 ao quadrado. Raiz cúbica de 7 ao quadrado. É esse primeiro radical aqui. E depois eu vou pegar raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Então, pessoal, ele está pedindo para a gente transformar esses dois radicais que têm índices diferentes. Um índice é 3, porque a raiz é cúbica, e o outro, o índice é 4, porque a raiz é quarta. Eu só posso multiplicar ou efetuar a divisão de dois radicais se eles tiverem os índices iguais, ou seja, se eles forem semelhantes. Então eu tenho que transformar. Como é que eu faço? Para transformar esses dois radicais de índice diferentes em dois radicais com o mesmo índice, eu vou tirar o MMC dos dois índices. Eu vou pegar aqui o índice dessa raiz que é 3 e o índice dessa raiz que é 4. E vou tirar o MMC dos dois. O MMC de 3 e o MMC de 4. Eu começo sempre a dividir por 2. Repete o 3. 4 dividido por 2, 2. Tá certo? Aí agora divide por 2 novamente. Repete o 3. 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou dividir por 3, que vai dar 1. E aqui vai dar 1. O mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação desses três números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC de 3 e 4, 12. Então eu vou repetir aqui essa raiz. Qual vai ser o número que eu vou multiplicar esse 3 que está no índice e esse expoente do radicando? Eu vou multiplicar tanto o índice como o expoente do radicando pelo mesmo número. Qual vai ser esse número? Basta você pegar aqui o do MMC, que é 12, e dividir pelo índice, que é 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, eu vou multiplicar tanto o índice aqui, eu vou multiplicar tanto o índice por 4, como vou multiplicar o expoente do radicando por 4. Então, vai ser 3 vezes 4. Aqui o índice vai ficar 12. Repete o radicando 7. 2 vezes 4, 8. Pronto. Raiz 12 de 7 elevado a 8. Agora o outro radical. Aqui eu tenho um 4, aqui eu tenho um 3. Para saber qual vai ser o número que eu vou multiplicar esse 4 e o número que vai multiplicar o 3. Basta dividir o MMC, que é 12, esse 12 aqui, pelo índice. 12 dividido por 4, 3. Então eu vou multiplicar tanto o índice como o expoente radicando por 3. 4 vezes 3, 12. Repete o 6. E 3 vezes 3, 9. Então esse é o resultado. Veja que os dois radicais, que antes tinham índices diferentes, 3 e 4, eles passaram a ter os mesmos índices, o 12 e 12. Raiz 12 de 7 elevado a 8 e raiz 12 de 6 elevado a 9. Agora dá zoom aí na tela de vocês para a gente acompanhar o exemplo 2, situação 2. Consideremos agora os radicais raiz oitava de A elevado à quinta e raiz sexta de A elevado ao cubo. Vamos esses radicais lá em cima.
raiz oitava de a elevado à quinta potência, e o outro radical, ó, raiz sexta de a elevado ao cubo. Veja que eles têm índices diferentes. Raiz oitava, o índice é 8, e raiz sexta, o índice é 6. Para transformar em dois radicais de mesmo índice, eu vou o primeiro passo, tirar o MMC dos índices. Tirar o MMC de 8 e de 6. Ó. Sempre começa a dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Divide por 2 novamente. 4 dividido por 2 é 2. E o 3 repete. Divide por 2 novamente. 2 dividido por 2 é 1. E o 3 repete. Agora eu vou dividir por 3. Ó. Repete o 1. E 3 dividido por 3 dá 1. O MMC vai ser a multiplicação desses números aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Esse vai ser o novo índice. Então, repete. Eu já sei que o MMC é 24. Ó. Repete a raiz. Aí, qual número eu vou multiplicar? Tanto o 8 como o 5, para que o índice aqui fique 24. Então, basta você dividir o 24 pelo índice. 24 dividido por 8, 3. Então eu vou multiplicar aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. 8 vezes 3, 24. Aí repete o A. 5 vezes 3, 15. Essa é a nova radical. E o outro radical? Para saber qual é o número que eu vou multiplicar, tanto o 6 como o 3, basta dividir o MMC 24 pelo índice, que é 6. 24 dividido por 6, 4. Então eu vou multiplicar por 4 aqui em cima. E vou multiplicar por 4 aqui embaixo. 6 vezes 4, 24. Repete o A. E 3 vezes 4, 12. Então esses são os dois radicais. Eles transformaram-se em dois radicais de mesmo índice. No caso aqui, 24. Dando continuidade aqui, tá certo? Dando continuidade aqui, nós vamos ver agora como efetuar a multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. A redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice nos possibilita efetuar a multiplicação e a divisão de radicais que inicialmente apresentam índices diferentes. Acompanhe e analise os exemplos a seguir. O exemplo 1, D1 na tela aí, ó. Vamos calcular raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 ao cubo. Vamos escrever essas raízes lá em cima. Raiz quarta de 2 vezes raiz décima de 2 elevado ao cubo. Veja que os índices são diferentes. Um é raiz 4, o índice é 4. E o outro o índice é 10. Então eu tenho que, antes de multiplicar, eu tenho que transformar esses dois radicais em mesmo índice. Eu não posso multiplicar ou dividir radicais de índices diferentes. Eu tenho que transformar esses dois radicais em índices diferentes. Como? Tirando o MMC dos índices. Esse é o primeiro passo. Eu vou tirar o MMC do primeiro índice, raiz quarta, então o índice é 4. E o índice da segunda raiz, que é 10. Eu vou tirar o MMC de 4 e 10. Começa a dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. E repete o 5. Agora eu vou dividir por 5. Ó. Repete o 1 e 5 dividido por 5 é 1. Então o MMC de 4 e 10 vai ser a multiplicação desses três números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O MMC é 20. Então eu vou escrever esse radical. Qual vai ser o número que eu vou multiplicar? Tanto o índice como o expoente do radicando. Quando não tem nada é 1. Ó. Qual vai ser o número que eu vou multiplicar? Tanto o índice como o expoente do radicando. Basta você dividir o MMC aqui, que é 20, pelo índice, que é 4. Ó. 20 dividido por 4 é 5. Então você vai multiplicar tanto aqui em cima por 5, como aqui embaixo por 5. 4 vezes 5, 20. Repete o 2. E 1 vezes 5 é 5.
Esse foi o radical da primeira. Vamos ver a segunda. Ó. Então, qual vai ser o número que eu vou multiplicar? Tanto o 10 como o 3. Basta você pegar aqui o MMC, que é 20, e dividir por 10. 20 dividido por 10, 2. Então, o número que você vai multiplicar aqui é 2 e aqui é 2. 10 vezes 2 é 20. Repete o radicando. E 3 vezes 2 é 6. Pronto, agora eu tenho dois radicais semelhantes, de mesmo índice. Então, eu já posso efetuar a multiplicação. Repete a raiz 20 uma única vez e multiplica os radicandos. Quem é que está aqui dentro da primeira raiz? 2 elevado à quinta. Quem é que está aqui dentro da segunda raiz? 2 elevado à sexta. Então, repete raiz 20. Agora nós vamos relembrar um conteúdo que nós vimos lá no início do ano. Multiplicação de potências de mesma base. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de potência de mesma base, qual é a regra? A gente repete a base, soma ou subtrai os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 5 mais 6, 11. Então esse é o resultado da multiplicação. Raiz 20 de 2 elevado a 11. Então eu não posso multiplicar ou dividir dois radicais que têm índices diferentes. Primeiro eu tenho que tirar o MMC dos índices, transformá-los em dois radicais de mesmo índice, são semelhantes, e a partir daí fazer a multiplicação, repetindo o radical uma única vez e multiplicando os radicandos. Vamos ver a situação 2. Calcular a raiz quadrada de 10 dividido pela raiz cúbica de 10. Inicialmente reduzimos os dois radicais ao mesmo índice e em seguida efetuamos a divisão. Vamos repetir aqui os radicais. Raiz quadrada de 10 dividido pela raiz cúbica de 10. Veja que eles têm índices diferentes. Então eu vou ter que tirar o MMC dos dois índices. Quando aqui a raiz não tem nada, é 2. E o índice da raiz cúbica é 3. Tirando o MMC de 2 e 3. Começa a dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. E repete o 3. Agora eu vou dividir por 3. Repete o 1. 3 dividido por 3 também é 1. Então o MMC de 2 e 3 é a multiplicação destes dois. 2 vezes 3, 6. Então repete aqui a raiz quadrada. Aqui quando não tem nada eu sei que tem 2, a raiz quadrada. E aqui quando não tem nada eu sei que tem 1. Então por qual número eu vou multiplicar ao mesmo tempo? O índice e o expoente do radicando. Basta pegar o MMC e dividir pelo índice. 6 dividir por 3, então eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. 2 vezes 3 fica 6, repete o 10. E 1 vezes 3, 3. Dividido, raiz. Agora eu vou ver por qual número eu vou multiplicar o índice aqui, que é 3, e aqui quando não tem nada é 1. Basta pegar aqui o MMC 6 e dividir pelo índice. 6 dividido por 3, 2. E aqui eu multiplico também por 2. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. Repete o 10. E 1 vezes 2, 2. Veja que agora eu tenho dois radicais semelhantes. Então eu posso efetuar a divisão. Repete a raiz sexta uma única vez. Repete divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Eu vou subtrair 3 menos 2. Então o resultado vai ser raiz sexta. Repete o radicando que é 10. 3 menos 2, 1. Precisa colocar 1 no expoente? Não. Então o resultado é raiz sexta de 10. Então após a explicação desse conteúdo, segue aqui a proposta de atividade. Caso tenham dúvida, assista novamente a videoaula com calma. Então, após assistir essa videoaula, vocês vão copiar e responder as atividades do livro didático na página 50, questões 1 e 3. Tá aí a atividade, do livro de vocês, página 50. Vocês vão fazer a questão 1 e a questão 3 apenas. A questão 1 pede o seguinte: responda as questões no caderno, reduza ao mesmo índice cada conjunto de radicais. Aí ele só quer que você transforme os dois radicais que têm índices diferentes em dois radicais de mesmo índice.
tirando o MMC dos índices. A primeira questão pede isso. E a terceira, efetue as operações indicadas e, quando possível, simplificar cada resultado. Vocês vão observar que os índices nas raízes são diferentes, você tem que transformar em mesmo índice e depois efetuar a multiplicação ou a divisão. Então, vocês vão fazer essa atividade na página 50, questões 1 e 3, para que a gente possa corrigir na próxima aula. Tá certo? Então, concluindo aí mais uma aula, concluindo a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Agora pratiquem bons estudos, né? Façam essas atividades aí que vocês estão vendo abaixo. Página 50, questões 1 e 3. Um grande abraço e até a próxima aula.